O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Pedro Virgílio Rocha Franchetti, mais conhecido apenas como Pedro Rocha, nascido em Salto, no dia 3 de dezembro de 1942, foi um treinador de futebol e futebolista nascido no Uruguai e naturalizado brasileiro. Pedro estreou como jogador profissional pelo Peñarol em 1959. Como meia ponta de lança, ele foi o principal jogador da fase mais gloriosa da história do clube uruguaio, o qual se firmou como um dos mais famosos e respeitados no mundo. Pelo Peñarol, Pedro foi campeão uruguaio 7 vezes, 1960, 61, 62, 64, 65, 67 e 68, tricampeão da Copa Libertadores em 1960, 61 e 66, e bicampeão mundial interclubes em 61 e 66. Foi o único jogador uruguaio a disputar 4 Copas do Mundo, 1962, 66, 70 e 74. Em 1970, La Celeste Olímpica chegou a ser semifinalista do Mundial, mas jogou desfalcada de seu grande jogador, Rocha, que, contundido, não jogou na eliminação uruguaia diante da seleção brasileira de futebol. Em 15 de setembro de 1970, Pedro transferiu-se para o São Paulo, alguns dias depois de o tricolor do Morumbi ser campeão paulista e por fim ao maior jejum de títulos de toda a sua história. Na época, o São Paulo acabará de concluir a construção do estádio do Morumbi e passou a se focar no elenco de atletas, contratando várias estrelas como Gerson, Pablo Forlán, Toninho Guerreiro e o próprio Pedro, que, no Brasil, passou a ser conhecido como Pedro Rocha. Ficou conhecido como Verdugo, Carrasco, em espanhol, já que com sua enorme habilidade castigava sem piedade seus adversários. Apesar de um começo um pouco difícil por questões de adaptação a um novo clube e país, além de uma suposta perseguição por parte de Gerson, logo Pedro Rocha passou a mostrar todo o seu futebol no clube, conquistando os campeonatos paulistas de 71 e 75, levando o clube ainda às suas primeiras finais nacionais, sendo vice-campeão brasileiro em 71 e 73. Nos anos seguintes, conforme os outros ídolos foram se aposentando, Rocha foi se firmando como o maior craque e ídolo do time. O meia uruguaio foi o primeiro jogador estrangeiro a ser artilheiro no Brasil, sendo goleador do Campeonato Brasileiro em 72 pelo São Paulo, com 17 gols, dividindo a artilharia com Dário, do Atlético Mineiro. Em seu auge pelo tricolor do Morumbi, Rocha levou o clube à sua primeira participação na Copa Libertadores, em 72, alcançando a semifinal, e, por fim, levando-o à sua primeira final continental da Libertadores em 74. Rocha foi decisivo e fez gol no primeiro jogo da final, uma vitória por virada sobre o Clube Atlético Independiente, da Argentina. Mas Rocha jogou contundido as demais partidas e o São Paulo, sem seu principal jogador, acabou com o vice-campeonato. Pedro Rocha permaneceu no São Paulo até 78, saindo, aos 35 anos de idade, pouco após a decisão do Brasileirão de 77, competição em que não chegou a ser relacionado nenhuma vez. Pelo tricolor paulista, atuou 375 vezes, marcando 113 gols. Também jogou em outros clubes do futebol brasileiro, como Coritiba, onde foi campeão paranaense, Palmeiras e Bangu, além do Monterrey, do México, antes de encerrar a carreira, no início da década de 80, quando atuava pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Também é lembrado pela admiração que Pelé tinha por seu futebol. Em sua opinião, Pedro Rocha era um dos 5 melhores jogadores do mundo. Dário Pereira, um dos maiores jogadores da história do São Paulo e da seleção uruguaia, descreveu assim: foi o maior jogador uruguaio que vi jogar. Ele jogava com a cabeça levantada, cabeceava muito bem e dava passes curtos e longos com precisão. Muricy Ramalho, que era um jogador iniciante no São Paulo enquanto Rocha já era o maior e mais experiente jogador da equipe, manteve uma amizade com ele até seus últimos dias e descreveu assim: ele era muito educado, um cara diferente no futebol. Caladão, não era de muita brincadeira e gostava muito de jogar sinuca. Era invencível, tinha uma precisão para defender e atacar, até parecia que estava jogando futebol. Para ficar perto dele, comecei a jogar sinuca também. Melhorei muito, mas nunca consegui vencer Pedro Rocha. Mas estava ali, perto dele.
Era a prova de que estava vencendo na vida. O cara era um gênio da bola. Pedro Rocha foi eleito 2 pelos leitores da revista Placar como meia, ao lado de Raí, do time dos sonhos, do São Paulo, o time com os melhores jogadores em cada posição na história do clube. Na eleição feita entre sócios e dirigentes do clube em 98, Rocha foi eleito o segundo melhor ponta de lança da história do clube, atrás de Zizinho. Jogou profissionalmente entre 59 e 80, disputando no total 620 jogos e fazendo 213 gols por 8 clubes e pela seleção uruguaia. Após isso, trabalhou como treinador de futebol, passando por 20 clubes até 2009, quando sofreu um AVC. Como sequela, passou os últimos anos de sua vida sofrendo de atrofia do mesencéfalo, um mal que afetava os seus movimentos e a fala, o que o deprimiu muito. Morreu em 2 de dezembro de 2013, na cidade de São Paulo, após sofrer uma doença degenerativa. Ele faria 71 anos no dia seguinte. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores jogadores uruguaios de todos os tempos, seguem algumas de suas conquistas individuais. Melhor jogador do Campeonato Sul-Americano, atual Copa América 1967. Bola de Prata, Revista Placar 1973, 38º maior futebolista sul-americano do século XX pela IFES, 1999. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.